Há uma semana, fizemos história em Natal, resultando em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da prova. Olá, tudo bem? Sou o professor Hélio Domingos e vamos a mais um bloco do nosso curso completo, Matemática do Básico ao Avançado. Hoje, análise combinatória. Vamos ao material. Material na tela. Que vamos. Princípio fundamental da contagem. A gente vai dividir a análise combinatória em 4 pontos. Princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. Princípio fundamental da contagem. A maioria das questões, fica muito atento nisso. A maioria das questões estão relacionadas com esse fundamento. Ele também é chamado de princípio multiplicativo. E você vai entender o porquê. É utilizado para encontrar o número de possibilidades de um evento constituído por N etapas. Para isso, eu quero que você observe que essas etapas elas devem ser sucessivas e independentes. Devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa possui Y possibilidades, então a gente vai ter que fazer o produto, a multiplicação e o resultado dessa multiplicação, esse produto é que vai estar sendo observado como sendo o resultado das possibilidades de o evento estar acontecendo, a quantidade de possibilidades em que o evento vai poder estar acontecendo. Portanto, o princípio fundamental da contagem nada mais é do que a multiplicação das opções que são dadas para determinar um total de possibilidade. Deixa eu te dar aqui um exemplo básico, tranquilo? Suponhamos que eu vou estar saindo hoje no meu primeiro dia de trabalho. E aí, quando eu abro o guarda-roupa, eu tenho lá no meu guarda-roupa 5 blusas, 3 calças e tenho 2 pares de sapato. Eu me pergunto, qual a quantidade de possibilidades da que eu venha a me vestir para ir a esse meu primeiro dia de emprego? Percebeu que eu falei aqui em situação de princípio fundamental da contagem? Eu falei para ti que são situações, são etapas independentes, ou seja, blusa não depende de calça, calça não depende da outra etapa, e o sapato também é independente. Porém, elas vão estar fazendo uma comunicação, vão estar se juntando para obviamente, proporcionar a observância de um evento, de um todo. Eu quero usar camisa, calça e sapato. E quais são as possibilidades dessa situação, para que eu venha a usar essas roupas? Vou colocar 3 tracinhos básicos. E aqui, ó, considere que aqui eu tenho calça. Aqui eu primeiro blusa, Pronto. Eu tenho camisa. Aqui eu tenho calça. Aqui eu tenho sapato. Essas peças vão fazer o meu vestuário, fazer a minha roupa que eu vou vestir. Eu tenho quantas possibilidades para a camisa? 5. Quantas para a calça? 3. Quantos pares de sapato? 2. A minha roupa não está sendo completa, o meu look, eu estou vestido, o meu vestuário não se faz, não se diz respeito, não é formado por camisa e calça e sapato. E lembra que o E na matemática assume o sinal de multiplicação? Então é 5 vezes 3 vezes 2. Então somente 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. 30 é o número de possibilidades de eu estar fazendo a combinação para eu usar as roupas que eu tenho disponível. Camisa, calça e sapato. Beleza? Então, somente essa observância, onde eu faço a multiplicação, é por isso que é chamado de princípio multiplicativo, eu faço a multiplicação das etapas que eu tenho disponíveis para a formação de um evento. Eu considero todas as possibilidades.
Vamos fazer o simples, mas já coloquei para ti aqui os tracinhos porque eu praticamente gosto de trabalhar com os tracinhos. Isso é inevitável, é bem mais simples, é bem mais compreensível. Você vai perceber que vai ficar bem mais dinâmico o seu entendimento com os tracinhos, beleza? Vamos nós. Ó, cada traço corresponde a um conjunto de elementos, beleza? Os tracinhos deverão ser preenchidos com um valor que corresponde à quantidade de elementos de cada conjunto. As etapas, né, os conjuntos se comunicam. Eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B, eu tenho um conjunto C. Estão se comunicando entre si. Perceba que é A, e B e C. Eles estão se juntando para a formação de um evento. E aí, quando eu multiplico essas possibilidades individuais, eu vou ter a quantidade de possibilidades, né, a serem observadas. Basta multiplicar as etapas entre si. Basta multiplicar que eu vou determinar a quantidade de possibilidades para a ocorrência do evento. E essas ocorrências aqui são o que, ó, distintas. Beleza? Vamos nós aqui. Suponhamos que eu tenho Suponhamos que eu tenho 3 carros, duas motos e duas bicicletas. E aí eu quero sair de casa. Eu pergunto, qual a quantidade de possibilidades possíveis para que eu saia de casa utilizando qualquer um dos transportes que eu tenho? Beleza? Tranquilo? Perceba que são, ó, distintos: carros, motos, bicicletas. Qual a possibilidade de eu pegar um carro? Eu não tenho 3 carros, então há 3 possibilidades. Qual a possibilidade de eu pegar uma moto? Eu tenho 2 motos, tenho 2 possibilidades. Possibilidade de se pegar uma bicicleta? Também tenho 2 bicicletas, 2 possibilidades. Basta multiplicar entre si. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, eu tenho 12 possibilidades que são distintas, para que eu venha observar, né? Pegando esses veículos como referência, uma situação do princípio fundamental da contagem. Tranquilo? Vamos nós ao nosso próximo slide. Aí, princípio fundamental da contagem, considerando que aqui é como se eu estivesse pegando, utilizando um veículo de cada uma das possibilidades. Vou pegar um carro e uma moto e uma bicicleta. Tranquilo? Percebe? Fica atento a isso. Vamos a alguns exemplos. Patrícia, administradora, acabou de ser aprovada no processo seletivo da Defensoria Pública e sabe que uma boa apresentação pessoal é importante no ambiente de trabalho. Atualmente, ela possui 5 camisas, 4 calças, 3 pares de sapato. Qual é a alternativa que contém de quantas maneiras distintas, diferentes, ela pode combinar essas peças sem repetição do conjunto? E aí, qual é esse valor? Princípio fundamental da contagem. Observe, eu tenho quantos conjuntos aqui sendo observados na nossa questão? Camisas, calças, sapatos. Aí eu quero formar um vestuário, né? E aí eu tenho que formar um vestuário com cada uma dessas peças. Camisas são quantas possibilidades? 5 calças, 4 pares de sapato, 3. Basta multiplicar. 3 vezes 4, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Qual seria a alternativa correta? A alternativa é, tranquilo? Essa combinação, pegando uma peça de cada um dos grupos, formando o todo, eu tenho 60 possibilidades. Isso é uma pergunta importante e muita atenção.
Quantas possibilidades? Essa pergunta deve ser feita constantemente por você durante a resolução das questões, desses problemas, né? Dessa forma, você vai conseguir identificar, sim, a quantidade de elementos de cada grupo, né? E o que é que você vai poder estar usando para a formação dessas possibilidades. Então, você sempre pergunta, né? Quantas possibilidades eu tenho para esse grupo, né? Quais são as possibilidades de elementos que eu posso usar? Para este outro, quantas possibilidades? E aí você vai juntando as possibilidades dos grupos distintos e multiplicando elas entre si. Dessa forma, você vai conseguir observar a quantidade, né, geral de possibilidades distintas. Vamos nós ao próximo. Próximo slide. O PFC é o princípio fundamental da contagem. Tranquilo? Princípio fundamental da contagem. Será aplicado em questões que sejam referentes à formação de senhas, matrículas, ocupação de fila, enfim, formação de números, telefones, etc. Ó, temos que ter ideia de ordem. A gente vem aplicar o princípio fundamental da contagem. E sempre associa o princípio fundamental da contagem aos tracinhos que serão ocupados. E essa relação aqui, sempre que for um e outro, e outro, e outro, haverá multiplicação. Vamos aqui a mais um exemplo. Em um campeonato de futebol, participam 10 equipes. Eu tenho 10 equipes. Perceba que esse cenário já é um pouco diferente do que nós acabamos de ver. Aqui eu tenho 10 equipes dentro de um todo, né, e elas têm a mesma probabilidade de vencer o campeonato. E eu pergunto, qual o número de diferentes maneiras para a classificação dos 3 primeiros lugares? Qual seria? Perceba que aqui eu só tenho um conjunto, que são as equipes. Porém, essas equipes vão estar ocupando, ó, os 3 primeiros lugares do campeonato. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Tranquilo? Aí eu pergunto, qual a quantidade de equipes que podem vencer, ou seja, que podem ser o primeiro lugar do campeonato, considerando que todas têm a mesma probabilidade de vencer? Olha, se eu tenho 10 equipes, 10 podem vencer o campeonato. Porém, se uma equipe foi escolhida para vencer, ela venceu, só restaram quantas para o segundo lugar? 9. Se eu peguei uma para o segundo lugar, só restaram quantas para o terceiro lugar? 8. Agora sim, eu vou tão somente multiplicar entre si as possibilidades. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. Então, somente apenas isso. Muita atenção. Colocou os tracinhos, tu consegue resolver de forma bem simples. Basta ter atenção naquilo que você está lendo, na leitura, no enunciado, interpretar o que a questão está te solicitando, em que cenário que está incluído. Então, basta ter essa atenção que dá para resolver de boa. Apenas colocando os tracinhos. Vamos aos nossos exercícios. Em uma sala há um total de 9 funcionários esperando para serem atendidos pelo prefeito municipal. Sabendo-se que se formará uma fila com estes para iniciar o atendimento. Aí pergunta, a quantidade total de filas distintas que pode ser formada com esses 9 funcionários é, vamos nós, agora ver a quantidade de funcionários que podem ser, a quantidade de filas distintas que podem ser formadas com esses 9 funcionários. Tranquilo? Mas aqui, pronto. Tem quantas pessoas para formar a fila? Eu não tenho 9 pessoas? 9 funcionários. Colocou o tracinho, tu consegue compreender e resolver bem tranquilo. Então, eu tenho 9 pessoas para dispor nessa fila, para colocar, agrupar, né, na fila. E aí, eu tenho quantas possibilidades aqui para a primeira pessoa? 9. Para a segunda, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Então, somente
Agora eu vou somente apenas multiplicar as possibilidades de ocupação para cada uma, né, para cada uma das vagas da fila. Tranquilo? Ó, isso aqui dá quanto? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 6 vezes 2, 30. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 7, 56. E 9, né? Então vai dar 9 vezes 6 vezes 30 vezes 24. O resultado bem tranquilo. 362.880 é a quantidade de possibilidades distintas dessa fila ser formada, tendo em consideração que existem 9 pessoas para serem ordenadas, colocadas na formação dessas filas. Segunda questão. Em um certo restaurante, um cliente deve escolher uma refeição que é composta por entrada, prato principal, uma sobremesa e uma bebida. Sabendo-se que há 5 opções, eu tenho que escolher entrada, principal, sobremesa, bebida. Entrada, principal, sobremesa, bebida. Eu pergunto. Formar a minha refeição vai ser formada por tudo isso. Entrada e prato principal e sobremesa e bebida, tudo isso forma a minha refeição. Eu tenho quantas possibilidades e opções para a minha entrada? 5 possibilidades. Prato principal, 4 possibilidades. 2 possibilidades de sobremesa e 6 de bebida. Como é um e outro, e outro, e outro, eu então somente vou fazer o quê? Multiplicar as possibilidades. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 6, 240. Tranquilo? Show de bola. Gabarito A de alfa. Vamos nós à nossa próxima questão. Marco Aurélio recebeu a seguinte tarefa. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ele tem que escrever a maior quantidade possível de números ímpares de 3 algarismos distintos. Agora é uma situaçãozinha um pouco diferente. A gente está colocando algumas situações a serem observadas. Vamos nós, perceba. Ele tem os algarismos do 0 ao 5. E aí ele quer formar o maior número possível de números ímpares. Só que esses números devem ter 3 algarismos. E são algarismos distintos. O que é que isso está te dizendo? Que se você usar um algarismo para colocar na unidade nessa posição, que vai ser na situação das centenas, você não pode usar aqui, nem tampouco aqui. São algarismos distintos. Se usar um em uma posição, não pode usar ele novamente na outra. Então pergunta quantos números ímpares de 3 algarismos distintos Marco Aurélio poderá formar. Para ser um número ímpar, obviamente que o número tem que terminar em um número ímpar. Então o número aqui tem que terminar ou em 1, ou em 3, ou em 5. Quantas possibilidades eu tenho para o término do número, ou seja, para a ocupação do último tracinho da formação do número? Eu tenho 3 possibilidades. Concorda? 3 possibilidades. Pronto. Das 3 possibilidades, né? Você já sabe qual é. É o 1, o 3 e o 5. Tranquilo? Eu vou usar o 5 aqui. 3 possibilidades, eu vou usar 1, que é o 5. Lembrando, o 5 sendo usado aqui, ele não pode mais ser usado em nenhum outro lugar nessa formação. Então, 5 foi usado aqui. Beleza. Para o restante, a ocupação das outras duas, eu tenho quantas possibilidades?
Ah, professor, basta contar aqui os algarismos. Ah, a gente tem 5 possibilidades. Muito cuidado. Sabe por quê? Perceba, o número não pode começar com zero, pois se o número começar com zero, ele não vai ser um número com 3 algarismos. Perceba, que número é esse? 0,23 é um número com 3 ou com 2 algarismos? Não é tão somente 23? É porque o zero não tem valor nenhum estando nessa posição. Então, para cá, ó, eu não tenho 5 opções, considerando que eu uso 5, ó. Usei o 5 para cá. Então, já não posso usar ele nas demais. Eu não vou ter 5 possibilidades, né? Ó, eu vou ter quantos? Exclui-se o zero, eu só vou ter 4 possibilidades para cá. Beleza, mas para cá, nessa situação, né, na ocupação das dezenas, o zero já pode entrar. O zero já pode entrar. Considerando que para a centena eu usei o número 2, quantos restam para usar aqui no meio? 1, 2, 3, 4. Restam 4. Pronto, agora então somente basta multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Gabarito A de alfa. Tranquilo? Só, né? Para que você compreenda. Essa questão ela tem uma particularidade. Essa questão ela é bem, né? Ela é um pouco mais complexa do que as outras que nós já vimos. Por quê? Porque ela te joga um cenário realmente de questão, né? De questão de combate de concurso. Percebe? Eu agora vou ter algumas restrições. A formação das possibilidades, aqui no caso são números, eu quero formar números ímpares. Então, eu só tenho 3 possibilidades de observância para a formação do número ímpar, né? Que é o quê? É o ímpar que vai terminar, obviamente, com 1, com 3 ou com 5. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades, correto? Como são números distintos, se eu usar um desses números aqui, eu não posso mais usar nas outras áreas, na ocupação dos outros 2 espaços. Como são números com 3 algarismos distintos, o zero não vai servir para se ocupar aqui, para se ocupar o primeiro espaço, ou seja, a casa da centena. O zero não vai servir. Então, só resta 4 possibilidades para cá, que é do 1 ao 4. Se eu usar uma desses números aqui, eu usei o 2, restam quantos aqui para o do meio? Casa das dezenas. O zero, que agora pode, mas os outros que sobraram, né? Que é 1, o 1, o 3 e o 4, somando dá também 4 possibilidades. Multiplicando entre si, resultado 48, bem tranquilo, sem complicações. Com essa questão, finalizamos o nosso bloco. Então, até o próximo encontro. Há uma semana, fizemos história em Natal, resultando em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da... Olá, tudo bem? Sou o professor Éder Domingos e vamos a mais um bloco do nosso curso Matemática completa do básico ao avançado. Hoje, análise combinatória, parte 2. Jogando o material na tela. Nós, comigo mesmo, professor Éder Domingos, análise combinatória. Hoje vamos trabalhar permutação, arranjo e combinação. Permutação. Na permutação, vamos utilizar todos os elementos distintos do grupo, realizando uma permutação, ou seja, uma troca dos elementos em que a ordem irá influenciar. Muita atenção nessa situação, pois são elementos distintos que vão estar realizando uma troca e aí a ordem vai influenciar. Beleza? Permutação simples, ou seja, sem repetição, são agrupamentos com todos os N elementos, ou seja, todos os elementos possíveis que estão no conjunto. E aí eu vou estar observando essa permutação utilizando a seguinte fórmula. Perceba. P, permutação de N, é igual a N fatorial. Viu? Ô, professor, que símbolo é esse aí? Exclamação? Na matemática, que é o fatorial, meu jovem. Fatorial é o fatorial de um número, ou seja, está aqui n fatorial,
é igual à multiplicação desse número pelos seus antecessores maiores que zero. Deixa eu dar um exemplo bem bacana para ti aqui. Ó. Por exemplo, permuta de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial. O 5 fatorial, quando tu chega aqui, ó, 5 fatorial, é porque aqui ó, o fatorial tem todos os antecessores de 5. Tem um 4, tem um 3, o 2 e o 1. Antecessores maiores que zero. Viu? E aí eu vou estar fazendo essa relação entre eles multiplicando. Então vai ser o que? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Beleza? Tranquilo? De forma implícita, escondida, aqui no fatorial, vai estar todos os números que são anteriores ao n, obviamente considerando que são maiores que zero. Vamos a um exemplo. Uma palavra é uma sequência de letras. E aí eu vou trazer um exemplo para ti muito comum cobrado em concurso público, que é a questão do anagrama. Anagrama de uma palavra é outras sequências, né, utilizando as mesmas letras, né, porém são colocadas em ordem diferente. As mesmas letras em ordem diferente. Percebe um exemplo básico aqui, ó. Lisbar. Lisbar é um anagrama da palavra Brasil. Palavra Brasil. Eu peguei então somente as letras da palavra Brasil, embaralhei e criei a palavra Lisbar. É um anagrama da palavra Brasil. Vamos agora aqui ver que a gente vai usar a permutação para encontrar os anagramas das determinadas palavras. A gente vai pegar aqui um exemplo básico, a palavra pato. Vamos pegar a palavra pato e ver a quantidade de anagramas para a palavra pato. Se são 4 letras, eu vou formar uma palavra com 4 letras. Beleza? Tranquilo? Para a primeira, segunda, terceira. Para a primeira, eu tenho quantas possibilidades de ocupação? Quais letras? A quantidade de letras que podem ocupar aqui o primeiro espaço, o primeiro tracinho. O professor está trabalhando com um tracinho, sempre aplica isso, irmão. Sempre joga logo no tracinho que dá para tu poder ter uma visualização melhor, uma percepção mais bacana e favorável. A gente vai ver tão somente lá na combinação, a gente vai ter que observar de forma mais objetiva a fórmula da combinação. Mas vamos aqui, ó. Eu tenho 4 possibilidades para cá, concorda? Né? Eu tenho o P, tenho o A, o T e o O. Considere que você usou o P. Aqui você ficou com quantas? 3. Considere que você usou o O. Para cá ficou quantas? 2 possibilidades. Considere que usou o A. Para cá restou uma possibilidade. Multiplica as possibilidades entre si. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 é a quantidade de anagramas da palavra pato. Show? Tranquilo? Beleza. O professor tá fácil, tá tranquilo, estou compreendendo. Pronto. Agora a gente vai te colocar em uma situação onde a palavra ela possui letras que se repetem. Quantos anagramas tem a palavra objetivo? Perceba que o O aparece 2 vezes. Tranquilo? E aí como é que a gente vai fazer essa resolução? Aplicar essa situação de permutação. Ó, pega isso aqui, ó. Essa forma, então somente isso aqui, ó. Vai então somente fazer uma divisão, onde o numerador vai ser o fatorial da quantidade de letras. Eu tenho quantas letras em objetivo? Eu tenho 8, então é 8 fatorial, dividido pela quantidade de repetição da letra. A letra O se repetiu quantas vezes? 2, dividido pela o fatorial dessa quantidade. 2 fatorial. Agora vamos nós. Recorda que o 8 é 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3 e 2. O 2 eu vou parar no fatorial. Para quê? Para que eu possa simplificar com 2 fatorial. Agora eu fiquei com esse resultado, então somente a fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Qual o resultado? 20.160. É a quantidade de anagramas da palavra objetivo. Tranquilo?
Arranjo. Vamos aos arranjos. São agrupamentos formados com P elementos de um conjunto N. Os arranjos são como permutações, trocas de posições entre os elementos. Mas no caso dos arranjos, são escolhidos P elementos para ocupar posições ordenadas. Beleza? Vai ter uma ideia de ordem, de ordenamento. E aí a gente tem algumas características, que são as principais, onde a ordem importa. Se eu estou ordenando, se eu estou trocando, se eu estou posicionando de forma ordenada, a ordem durante essa situação, ela vai sim ser importante. Beleza? Outra, a organização e o conjunto de objetos em uma ordem sequencial. Vai ter uma sequência. E a sequência é que vai te possibilitar estar observando a multiplicação entre as possibilidades. E os elementos estarão ordenados. Perceba que sempre a gente traz essa situação para você de ordem, né? De ordem. Para que você perceba, pois a ocupação do espaço vai ter importância. É porque existe uma ordem, não é algo desordenado. Tranquilo? O prefeito, quando chega na prefeitura municipal, ele vai para a sala do prefeito. O vereador vai para a sala do vereador. Há uma ordem, há uma ocupação de forma ordeira, não é nada bagunçado. Tranquilo? Então, esse a gente vai chamar de arranjo. Vamos a alguns exemplos. Com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, 5, né? Quantos números de 2 algarismos podemos formar? Perceba, eu quero formar número de 2 algarismos. Já coloco de cara 2 tracinhos. A questão ela não especificou nenhuma restrição. Não falou que os números formados devem ser números pares ou ímpares. Não falou que devem ser de algarismos, a formação dos números devem ter algarismos distintos. Não falou nada disso. Se não falou nada disso, não impôs nem colocou nenhuma restrição, você vai usar tudo que você tem, tudo que você pode. Eu tenho quantas possibilidades para a ocupação aqui do primeiro espaço? 6, ou seja, todos os algarismos. E para o segundo espaço, o segundo traço, também são 6, não tem nenhuma restrição. Então, o número pode ser 33, pode ser 44, pode ser 66. Não tem nenhuma restrição dizendo que os algarismos devem ser distintos. Não tem dizendo isso. Se não tem, eu posso usar eles de forma repetida. Então, agora basta somente multiplicar 6 vezes 6, 36, gabarito, alternativa A. Beleza? Agora nós para o nosso segundo exemplo. João, Paulo e mais outras 3 pessoas. João, Paulo e mais outras 3 pessoas. Estavam em uma fila para individualmente depor sobre o depoimento sobre o determinado delito. Nesta fila, perceba que eu tenho 5 pessoas. Nessa fila, João estava imediatamente após Paulo. Considera aqui o início, considera aqui o fim da fila. E o João está imediatamente após Paulo. Ou seja, se Paulo estiver na primeira posição da fila, o João está aqui, imediatamente após ele. A palavra imediatamente tem uma importância nesse tipo de questão. Por quê? Porque imediatamente você já compreende que não há ninguém na relação entre os dois, não há nenhuma interferência. Beleza? Então eu tenho Paulo, eu tenho João. Se a palavra fosse imediatamente, é porque iria existir alguém entre eles. Mas imediatamente não há
ninguém na relação entre os dois. Então, um já vem logo após o outro. Tranquilo? Vamos nós. Ó, como são 5 pessoas, um está imediatamente após o outro. Tá aqui, beleza. Essa situação ela pode ser observada, né? Que um após o outro. E aí restam quantas pessoas para ocupar essa posição? Um total de 5. 2 estão aqui, então aqui restam 3. Aqui restam 2. Aqui resta 1. Tranquilo? Beleza? Vamos agora então somente multiplicar. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Vou ter o resultado 6. Mais um detalhe. Percebe comigo. Se um está imediatamente após o outro, eles podem estar, e eu vou colocar até de cor distinta para você perceber. Eles podem estar primeira e segunda posição. Eles podem estar segunda e terceira. Eles podem estar terceira e quarta. Eles podem estar ocupando a quarta e a quinta. Não é verdade? Não é isso? Então, eu tenho quantas possibilidades de alternância desses dois personagens que tem um que ficar logo após o outro, imediatamente ao outro. Eu tenho uma primeira possibilidade, onde o Paulo ocupa a primeira posição e o João ocupa a segunda. Eu tenho uma segunda possibilidade, onde o Paulo ocupa a segunda e o João a terceira. E eu tenho mais 2 possibilidades, ou seja, eu tenho um total de 4 possibilidades da observância desse bloco aqui. Esse bloco ele vai conseguir permutar, andar, caminhar, ser ordenado de forma diferente dentro do contexto da fila. Que bloco é esse, professor? Esse bloco aqui que eu estou te falando, ó. Paulo e João. Essas 2 posições, elas podem alternar a ocupação dos espaços. Então, eu tenho mais 4 possibilidades, né? 4 possibilidades. Então, ó, 6 vezes quanto? Vezes 4. Resultado, 24. Gabarito C de Charlie. Tranquilo? Perceba. Você compreenda. Se os dois estiverem nessa relação aqui, ó, Paulo e João estiverem aqui, a primeira posição pode ser ocupada por 3 pessoas, a quarta por 2, a quinta por 1. Perceba que, ó, 6 vezes, ó, se mantém. Se mantém? Então, somente isso que nós fizemos. 6 vezes 4. 2 maneiras de resolução a gente conseguiu transmitir para você. Combinação. A combinação consiste em escolher P elementos no total de N, sem importar a ordem. Ó, se no arranjo a ordem importa, na combinação pouco me importa a ordem. Pouco me importa. Ó, detalhe aqui. E aí, para a gente saber diferenciar uma coisa da outra, né? Ou seja, combinação de arranjo. O que a gente tem que fazer? A gente se perguntar, a ordem importa ou não importa? E aí, um exemplo básico aqui para você poder fazer essa identificação. Qual o total de amostras possíveis de 2 dos 3 objetos? Eu tenho 3 objetos, A, B e C, e eu quero fazer a amostra, a apresentação de 2 deles. E quais são as maneiras possíveis? Perceba, aqui eu fiz, ó, AB, BA, BC, CB, CA, CA, aqui deveria ser AC, né? Corrigir para ti aqui, ó. AC. Tranquilo? Beleza? Foram quantas demonstrações aqui? Não foram 6? Aqui a ordem importa ou não importa? Aqui a ordem importa. Sabe por quê? Vou pegar aqui, ó. A, B. E o outro eu peguei aqui, ó. Primeiro AB. E o outro, ó. B. São os mesmos elementos. São os mesmos objetos. Porém, estão em posições diferentes. E essa situação de observância onde a ordem vai importar é nesse contexto aqui, ó.
Primeiro a ser ocupado, segundo, primeiro, segundo. Considere que a primeira cadeira é a do presidente, a segunda é a do vice. A primeira é a do presidente, a segunda é a do vice. Percebeu como a ordem importa? Nesse primeiro exemplo aqui, o A ele é o presidente, o B é o vice. Já na segunda situação, o B é o presidente e o A é o vice. Embora eu tenha usado os mesmos elementos, mas a ocupação por parte deles nessa formação de possibilidades importou. É algo que está sendo importante. Em um cenário, um é presidente, já no outro, ele passa a ser o vice. Então, quando a ordem importar, a gente está diante de um arranjo. Tranquilo? Arranjo. E quando a ordem não importar, obviamente, em sentido contrário, se não importa, vai ser o que? Uma combinação. Usei o A e o B, usei o B e o C, usei o C e o A. Não está importando a ordem. Por quê? Para sentar nas cadeiras. Como é que elas podem sentar nas cadeiras? Está aqui, não dá importância nenhuma. Então, aqui, a ordem que eles estão ocupando não importa. É uma seleção. Né? Não é algo que vai importar na ocupação, então um pouco diferenciar a função de cada um. Beleza? Vamos aos exercícios. Um colecionador de carros. O colecionador de carros se deparou com a seguinte situação. Ele tem 6 carros. 6. E ele tem 5 garagens. Beleza? Porém, o carro mais velho é o preferido dele. E aí pergunta, considerando que em cada garagem cabe apenas um carro e que o colecionador não construirá outra garagem, de quantas maneiras diferentes os carros podem ocupar as garagens, nunca ficando sem garagem o carro preferido. Ou seja, o carro preferido, ele nunca pode ficar fora das garagens, ele tem que sempre ocupar uma garagem. São 6 carros. Deixa eu logo jogar aqui o carro preferido. Carro preferido. Esse aqui é o preferido. Se eram 6 e o preferido já está aqui, restaram quantos carros? Se eram 6, 6 menos 1, restaram 5. 5 para ocupar quantas garagens? 1, 2, 3, 4, não é isso? 4 garagens. Essa garagem, quantas possibilidades para ocupação? 5. Essa, 4. Essa, 3. Essa, 2. Tranquilo? Aqui ficou um carro. E aí eu vou debitando, vou descontando, vou retirando. Por quê? Porque o carro não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, agora então somente basta eu multiplicar as possibilidades. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, gabarito A. Segunda questão. Considerando os algarismos. 1, 3, 5, 7, 9. Ao todo, quantas senhas de 5 dígitos podem ser formadas utilizando apenas esses algarismos? Perceba que não deu nenhuma restrição. A questão não estabeleceu nada para restringir. Não disse que tem que ser senha par, não mencionou que tem que ser senha ímpar, né? Deixou de forma bem genérica e abrangente. Não mencionou que tem que ser dígitos distintos. Não mencionou. Se não mencionou, tudo que eu tenho eu posso usar. Tudo que eu tenho eu posso usar. A senha vai ter 5 dígitos. Para a ocupação do primeiro espaço, tenho quantas possibilidades? Olha, eu tenho todas. Eu tenho os 5 algarismos. Da segunda, 5, 5, 5 e 5. Se não me deu restrição de nada, se não está limitando a utilização, então eu posso usar tudo. Agora basta multiplicar. Né? Vamos multiplicar, dá qual o resultado? 3.125. Gabarito A. Terceira questão. Paula deseja escolher 3 amigas entre 7 que possuem para um passeio de barco juntas. De quantas maneiras diferentes Paula poderá fazer esta escolha? Agora faça a seguinte pergunta.
a escolha das três amigas, a ordem importa? Basta só ler o enunciado. A ordem importa na escolha dessas três amigas? Não. Se a ordem não importa, então é porque é um problemazinho de análise combinatória de combinar. Combinação. Por que combinação, professor? Você saber que combinação é quando não importa, meu jovem. Então, quando for combinação, não vai importar a ordem dos elementos. Não importa. Combinação. Beleza? Vamos à resolução. Bem bacana, prática e fácil. Fórmulazinha. Pronto. Fórmulazinha da combinação. Combinação de 7 em 3. Né? Eu tenho 7 pessoas, 7 amigas para escolher para ocuparem 3 vagas. A ocupação dessas vagas não vai importar. 7 fatorial dividido por 3 fatorial. E aí, ó, 7 menos 3 fatorial. Tranquilo? Vamos nós. Ficou como? 7 fatorial dividido por 3 fatorial e 4 fatorial. Concorda comigo que? Concorda comigo que? 7 fatorial, não é isso? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. O 4 eu vou continuar? Não, eu vou parar no 4 fatorial. Para quê? Para que eu possa simplificar. Maneira simples e objetiva. Dividido por 3 fatorial. 4 fatorial. Simplifica, simplifica. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Qual o valor aqui, né? 6. Então, 6 eu posso simplificar com esse aqui, ó. Restou quem? 7 e 5. 7 vezes 5. 5. Gabarito B de Bravo. Com essa questão, concluímos o nosso bloco de análise combinatória. Né? Trabalhamos nesse bloco permutação, arranjo e combinação. No arranjo, a ordem dos elementos onde eles vão ocupar essa situação, ela vai importar. A posição a ser ocupada importa. Exemplo básico, a ocupação da cadeira de presidente, a ocupação da cadeira de vice-presidente. Se eu pegar duas pessoas e se eu colocá-las para ocupar e depois eu inverter a ordem, essa inversão vai sim ser importante, né? Esse vai sim ser importante na composição. Já na combinação, a ordem não importa. A ordem não importa. Pega essa dica, vamos até o próximo encontro. Há uma semana, fizemos história em Natal. Resultamos em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da prova. Olá, tudo bem? Sou o professor Hélio Domingos e vamos a mais um bloco de matemática básica para concurso. E hoje dou probabilidade. Vamos ao material. Matemática básica comigo mesmo, curso completo. Vamos para cima. Probabilidade, um tema que por muito tempo, né, até na atualidade, é um pouco complicado e muitos dos alunos sentem dificuldade com esse tema, mas hoje vamos esclarecer de uma vez por todas. Probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado em um experimento aleatório. Perceba que eu estou falando da possibilidade de haver um acontecimento. Quais são as chances de obtenção de um resultado? Mas esse resultado ele vai estar sendo efetivado em um experimento aleatório, qualquer que seja o experimento. Nós vamos, no decorrer da aula, tratando de pontos, definições e propriedades, trabalhando questões para que vocês venham a fazer essa unificação de entendimento que seja favorável à sua percepção. O estudo da probabilidade deve iniciar com a identificação de duas situações. Inicialmente, eu quero que você perceba duas condições, duas situações. A primeira, que há um evento aleatório, algo que vai
acontecer. Mas esse evento aleatório, uma possibilidade do acontecimento de algo, você tem que perceber que vai ser algo que vai acontecer em meio a um universo, em meio a um todo, o que nós vamos chamar na probabilidade de espaço amostral. Nós temos o espaço amostral e dentro do espaço amostral nós temos o evento aleatório que irá ocorrer. Se nós fôssemos registrar isso através de diagramas, nós faríamos o evento, o espaço amostral, certo? Espaço amostral e o evento aleatório. O espaço amostral é tudo que eu tenho, é o meu universo, é o meu todo. E o evento aleatório é o que eu quero, é o que é favorável, é o que está sendo pedido na questão. Inicialmente, você deve identificar essas duas situações, para que você venha, obviamente, a dar o pontapé de resolução na sua questão. A gente vai definir agora as situações e estabelecer as suas diferenças. Evento aleatório é aquele que, quando executado por repetidas vezes, em iguais condições, fornece resultados diferentes. O evento aleatório está ligado àquilo que eu quero. É o que eu quero. Aquilo é a possibilidade de acontecer. Já o espaço amostral ou o universo, perceba que é o todo, é todo o conjunto. São todas as possibilidades de resultado dentro de um experimento aleatório. O espaço amostral, tão somente é aquilo que eu tenho. Espaço amostral é aquilo que eu tenho. Tranquilo? Podemos sim demonstrar através de diagramas. Em um experimento aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Até coloquei no slide anterior. Pode estar vindo aqui. Espaço amostral. E qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado de evento. Qualquer subconjunto do espaço amostral nós chamamos de evento, ou seja, é uma possibilidade de acontecimento, é um evento dentro do universo. É um evento dentro do universo. Probabilidade será o quociente, ou seja, o resultado da divisão entre duas situações. Aquilo que eu quero, ou seja, a probabilidade do evento A será igual. P é de probabilidade. O P é de probabilidade. O A refere-se ao evento A. Evento. Vai ser igual àquilo que eu quero dividido por tudo o que eu tenho. Aquilo que eu quero dividido por tudo que eu tenho. O resultado dessa divisão, obviamente, o quociente, será identificado desta maneira, por esta resolução. Simples e fácil. O que complica é compreender em que contexto, dentro de uma questão, isso vai estar evidenciado. A grande problemática, na maioria das vezes, é isso. Em regra, não vai vir assim o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Isso é de uma maneira simples e fácil da gente abordar para que você tenha uma melhor interpretação, um melhor entendimento. Em regra, nas questões, vai vir tão somente a probabilidade do evento A é igual ao número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, somente.
Vamos às propriedades, que também são muito importantes. A probabilidade do evento impossível é nula. Perceba, quando eu falo de probabilidade de um evento impossível, obviamente que essa probabilidade ela vai ser nula. Ela é inexistente. Ela não existe. O próprio enunciado e definição da propriedade já diz: o evento é impossível. Lembram que o evento é algo que está dentro do espaço amostral, dentro da amostra, não é isso? Dentro do universo. Então, se não há possibilidade de evento, ele é impossível, então essa probabilidade é nula. O conjunto será vazio, então temos probabilidade vazia, nula, que é igual ao número de eventos, que é nulo, nulo está aqui, não existe, dividido pelo número da amostra, número amostral, a quantidade do universo. Obviamente que esse resultado vai ser zero, vai ser nulo. Um exemplo básico: se em uma urna existem bolas vermelhas, a probabilidade de se retirar uma bola azul desta urna, qual é a probabilidade? Se dentro de uma urna eu tenho diversas bolas vermelhas, porém, qual é a probabilidade de eu tirar dentre essas bolas que estão na urna, qual é a probabilidade de eu tirar uma bola, qual é a probabilidade de se tirar uma bola azul daqui de dentro? Nenhuma, pois não há nenhuma bola azul dentro da urna. Viu? Vamos à próxima propriedade. A probabilidade de certo evento é igual a 1. A probabilidade do evento, né, certo é igual a 1. Perceba, até a leitura tem que ser de forma ordenada. Estou dizendo que um evento é certo. O que é certo é ele vai acontecer. Será igual a 1 quando o número de eventos possíveis quando o número de eventos possível dividido pelo espaço amostral for igual a 1. Ou seja, quando dentro de um universo eu quiser retirar um evento aleatório e eu observar que quando eu divido um pelo outro o resultado é igual a 1, é porque eu estou dizendo que essa probabilidade ela será uma certeza. Ela será uma certeza. Um exemplo básico. Quando a gente trabalha com exemplos, é muito importante porque você compreende melhor, você consegue conectar. Muito melhor do que definições. O fato de trazer propriedades para você e definições é porque isso faz parte e em um contexto dentro de uma questão pode estar evidenciado desta maneira. Mas aí quando nós trazemos você para dentro de um cenário exemplificativo, fica bem mais fácil, fica bem mais favorável e confortável para a sua aprendizagem. Então vamos agora a um exemplo. Se em uma urna existem bolas azuis, qual é a... Agora eu inverti. Né? Antes eram vermelhas, eu queria tirar um azul. Porém, agora, todas as bolas da urna são azuis. Qual é a probabilidade de se retirar uma bola azul? Qual é a probabilidade de se retirar uma bola azul de dentro dessa urna? É igual a 1. Ó, só existem bolas azuis, não existem? Percebeu? E eu quero tirar uma azul. Eu vou tirar uma azul. Perceba que não é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Perceba que eu tenho quantas bolas. Eu vou colocar aqui de acordo com o que nós fizemos. Eu tenho 6 bolas azuis. Dentro da urna eu tenho 6 bolas azuis. Para que o evento seja favorável, o evento seja possível, e eu quero tirar apenas uma bola azul. Mas eu tenho quantas possibilidades de observância de retirada de bolas azuis? Eu não tenho 6 possibilidades? Ó, eu posso tirar essa, eu posso tirar essa, essa. Ou seja, eu posso tirar qualquer uma das 6.
Então, 6 é o número de possibilidades de retiradas de bolas azuis. Eu posso tirar 6. Um total de 6 que eu tenho, 6 por 6, resultado. Isso demonstra para você a propriedade da probabilidade de um evento certo. Ou seja, é certeza. Eu vou vendar os olhos de quem vai tirar. E aí eu digo, retire uma das bolas. Porém, eu quero que você tire uma bola azul. Só existe bolas azuis, o evento é certo. O evento não há possibilidade de não ser igual a 1. Basta uma possibilidade de retirada para que você retire uma bola azul. Tranquilo? Deu para compreender? Excelente. Nós, sossegado, vou seguir com a nossa dinâmica. A probabilidade de um evento, deixa eu até tirar. A probabilidade de um evento qualquer é um número real situado no intervalo de 0 e 1. Perceba, tenho aqui o 0 e tenho o 1. A probabilidade está nesse intervalo. A probabilidade está nesse intervalo. Lembrando, para nós vamos. Aqui está a probabilidade. Probabilidade de um evento N. Tranquilo? Entre 0 e 1. Perceba, simbologia, muito importante. Perceba que a leitura é 0 é menor, menor. Menor ou igual à probabilidade do evento A. Já o evento A, ele é menor ou igual ao a 1. Ou seja, 1 é maior ou igual à probabilidade. Então, desta forma, conseguimos perceber que a probabilidade pode tanto resultar zero, como nós acabamos de ver, que a probabilidade nula, ela pode resultar zero, por isso que aí a simbologia é menor ou igual, zero é menor ou igual à probabilidade, beleza? Porque o resultado da probabilidade pode ser zero, desde que ela seja nula. E 1 é maior ou igual à probabilidade. A probabilidade pode ser 1, desde que o evento seja certo, seja um evento certo, e não tenha outra, não aceite outra possibilidade de resultado a não ser a certeza. Então, quando esse resultado é 1, temos que o evento é certo. A probabilidade de A estar entre 0 e 1, acabamos de ver, e um evento que não pode acontecer entre 0, que está contigo. A probabilidade está entre 0 e 1. Porém, quando está ali, ó, no 0, acabei de mencionar, é quando não pode acontecer. E 1 é um evento certo de acontecer. Quanto mais próximo do 1 é a probabilidade, maior é a chance de ocorrência. Quanto mais próximo do 1, maior a chance de ocorrência. E quanto mais próximo do 0, menor a chance de ocorrência. Tranquilo? Mais próximo do 1, obviamente, percebe. Vou fazer aqui. Um evento tem 90% de possibilidade de acontecer. Está bem próximo do 100%. 100% não é 100 dividido por 100, que é igual a quanto? A 1. Perceba que 90% está próximo de 1. Quanto mais próximo do 1, maior a possibilidade de ocorrência do evento. E quanto mais próximo do 0, menor é essa possibilidade. Vamos
aos eventos complementares. Chamamos de evento complementar de A, que se indica por A, o evento formado pelos elementos que pertencem ao espaço amostral e não pertencem ao evento. A probabilidade de um evento complementar é calculada da seguinte maneira, fica atento, presta atenção, de maneira simples, fácil e objetiva. Afinal, aqui é o objetivo. Ó, P é o do que eu quero, né? Que é do evento, vai ser igual a 100% menos a probabilidade do que eu não quero. Aqui tão somente a probabilidade do que eu quero, que vai ser igual a 100% o todo menos aquilo que eu não quero. Tranquilo? O que seria isso? Aqui é o todo. Aqui é 100%. Aqui é o que eu quero. Viu? Perceba, o que eu quero, isso aqui. Isso aqui, o que eu quero, vai ser igual ao todo, né, que é o 100%, menos o que eu não quero. Ou seja, vou pintar para ti. O todo menos o que eu não quero. O que eu não quero não está aqui na parte externa. Está aqui. Seria tão somente, basicamente, isso. Ou seja, o círculo conjunto todo, que é o vermelho, vermelho, menos o que eu não quero, que aqui na questão está sendo o verde, e esse resultado vai ser igual ao quê? Igual ao azul. Deu para compreender? Tranquilo? Esse tipo de questão é muito importante. Esse tipo de questão é muito importante. Esse contexto de diagrama é tão somente para dar um exemplo para que você venha a compreender. Diversas questões, elas tratam de situações que é necessário você usar os eventos complementares para resolver. Pois, ó, perceba que em diversas situações é bem mais fácil você tirar do todo aquilo que você não quer e encontrar o que você quer, obviamente com resultado, do que você ficar buscando aquilo que é favorável. Tranquilo? Então, mais um detalhe: a soma dessas probabilidades, né, ou seja, do que eu quero mais do evento complementar, sempre vai ser igual a 1. Beleza? Considere o evento todo aqui, ó, o todo, como 10 elementos. Considere o que eu quero, ou seja, o azul, como sendo 3 elementos. Se eu tenho 10 no todo e 3 naquilo que eu quero, obviamente aqui no espaço verde eu tenho quantos elementos? 7, não é isso? Não é 7? Beleza, só para que você veja. O que eu quero, que é 3, mais o que eu não quero, que é 7, é igual ao todo e vai ser igual a 1. É igual a 10. 10 por 10 não é o todo? É igual a quanto? Então vai ser igual ao todo, igual a 100%. Eu quero somado com o que eu não quero, igual a 1, que obviamente remete-se a 100%. Estou seguindo exemplos básicos. Vamos nós aos exemplos. Lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de não sair o número 6? Eu vou lançar um dado perfeito, ou seja, tem nas faces os números de 1 a 6, e aí qual é a probabilidade de não sair 6? Se eu tenho um todo de 6 possibilidades, obviamente que aqui, ó, dado.
ele possui 1, 2, 4 e 6. Tem 6 possibilidades. É o meu todo, né? A quantidade, o universo, a possibilidade. Porém, o que é que eu quero? Eu não quero, né, tirar o 6 inicialmente, vamos considerar tirando o 6. Então, só há uma possibilidade de sair o número 6 dentre as possibilidades, dentre as alternativas. Então, 1/6 é igual à possibilidade de sair um número 6. E qual seria a possibilidade, a probabilidade de não sair o 6? Percebam. Eu tenho quantas possibilidades para que não saia um 6? Perceba que eu tenho do 1 ao 5. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades dentre 6. Qual seria a resposta aqui? 5 sextos. Tranquilo? De não sair o 6. Vamos nós a uma outra situação, né, exemplificando para ti. O lançamento simultâneo de 2 dados, vamos determinar a probabilidade de não sair a soma 4. Eu não quero que saia a soma 4, eu vou lançar 6 dados. Né? O primeiro dado não tem 6 resultados possíveis, o segundo tem 6. Aqui eu tenho um total de quantos resultados possíveis? 36. Porém, ele quer o quê? De não sair, que não saia um resultado que venha a somar 4. Vamos ver qual seria a possibilidade de sair o número 4 como soma. Lançando os 2 dados, que é a possibilidade. De sair 4. Perceba, não é o primeiro dado 1 e o segundo 3. Não é 2, 2. Não é 3, 1. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3. Aqui eu tenho 3 possibilidades dentre quantas de sair o número 4? Eu tenho 3 dentre 36 possibilidades. Simplificando por 3, fica quanto? 1 sobre 12. Perceba que eu tenho 1 sobre 12 para sair, 1 sobre 12 para sair, o número 4. Porém, a questão pergunta a probabilidade de não sair a soma 4. Eu tenho 1 de 12 para sair, não sair 4 é o restante. Qual é o restante? 11 sobre 12. Tranquilo, perfeito. Deu para compreender e entender a situação? Show de bola. Se em uma de 12 vai sair 4, a soma 4, obviamente que em 11 partes das 12 não vai sair a soma número 4. Por isso que é importante você entender esse contexto de complementação, de evento complementar. Eventos mutuamente exclusivos. 2 eventos, né, A e B, são mutuamente exclusivos e somente se a interseção com B for vazio. Ou seja, eventos exclusivos. Eu tenho um evento A, eu tenho um evento B. E quando eu busco a interseção entre ambos, não existe. É vazio. Quando eu observar isso, eu estou diante de uma situação onde os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, um não depende do outro. Tranquilo? Um não depende do outro. Vamos aqui a um detalhezinho, uma questãozinha para a gente trabalhar. Um baralho é composto por 52 cartas, distribuídas em 4 naipes, ouro, copas, espadas e paus. De cada naipe existem 13 cartas, aí vai mencionando. Se retirarmos aleatoriamente uma carta de baralho, com 52 cartas, qual a probabilidade de ser um 9 ou um valete? Um 9 ou um valete. Na probabilidade, meu jovem, quando eu falo de um e outro, eu tenho que somar. E quando eu falo de um ou outro, eu tenho que somar. Simples assim. Beleza? É um ou outro. Viu? Então, ó, sai a carta 9, qual é? 4 sobre 52. Não tem 4 noves, né?
E aí sai a carta valete. Qual é a probabilidade? Também 4 por 52. 52 é o total de cartas. Assim, né, a probabilidade de A ou B, perceba, é 4 sobre 52 mais 4 sobre 52. Né? Qual é o resultado? 8 sobre 52, que simplificando por 4 dá 2. Probabilidade. O E eu multiplico quando os eventos forem um e outro, e quando os eventos forem um ou outro, eu somo. Perceba que são eventos mutuamente exclusivos. Um não depende do outro. E aí vai estar fazendo essa designação e fazendo essa situação de probabilidade condicional, probabilidade entre eventos mutuamente exclusivos. Quando eu tenho um e tenho outro, aí eu busco fazer uma probabilidade de ocorrência de evento entre ambos, usando o E ou usando o OU, vai depender da questão. Fica muito atento com este conteúdo. Finalizamos a aula de hoje, nosso bloco. Até o próximo evento. Valeu. Há uma semana, fizemos história em Natal. Resultando em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da prova. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga
eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,